Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, o vídeo número 79 de estudo. E nós estamos aqui no livro 2, capítulo 7, no título Retorno à Vida Corporal. E vamos entrar aqui no subtítulo da infância, falar sobre a infância. Então, amigos, vamos continuar na questão número 379. Questão número 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Olha só que pergunta interessante, Kardec. E ele responde: pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Tá? Então, sim, um espírito pode ser muito desenvolvido, né? Muito desenvolvido como o de um adulto. Só que veja, ele está obedecendo, ele obedece às regras biológicas, né? Então, uma criança lá que acabou de nascer não vai sair falando. Ela tem que ter a ver o progresso do corpo dela, né? Questão número 380. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto? Então ele está perguntando, um espírito mesmo elevado, tendo conhecimento, está lá no corpo de uma criança. Ele pensa como criança ou pensa como adulto? Ele responde, quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não pode dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer a sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então ele explica que ele não consegue se expressar como um adulto, né? E até tem a questão do desenvolvimento biológico, cérebro e tudo mais, né, gente? Então não tem como um espírito, porque ele é milenar já de outras encarnações, ele já nascer falando. E tem também a situação da missão dele, ele vem desempenhar um trabalho aqui. Então por isso que existe o processo do esquecimento, para ele renascer, esquecer e desenvolver novos valores. Tem uma continuação aqui, onde Kardec faz considerações. Uma observação vem em apoio desta resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Questão número 381. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Olha que pergunta importante. Desencarnou quando criança. O que acontece? Fica criança no plano espiritual, né? Vai levar 20 anos para virar um adulto e tudo mais? Olha a resposta. Ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre espírito e corpo. Veja que então, quando ele desencarna, quando criança, né, ele leva um breve tempo para retomar a sua consciência como estava antes, mas um detalhe que sempre é relatado em diversas obras, quando criança e desencarna, ele não demora tanto quanto o adulto para retomar a personalidade dele de espírito, tá? E aquele estágio de infância, ele é muito curto, muito breve, rapidamente o espírito volta à sua forma normal, porque não há por que ele se comportar como criança no plano espiritual, se na verdade todos nós em espírito somos milenares, né? Então não tem por que ele ser criança do outro lado, né? Ele vai rapidamente voltar ao seu estágio de adulto. E para aqueles que vão perguntar, mas Anderson, mas não tem falanges de espíritos que são de crianças, eles desejam se manter nessa forma, eles não são crianças de verdade. São espíritos com conhecimento, sábios, né? E se comportam como criança, é por uma necessidade de evolução espiritual, tá? Então estão aprisionados, de certa forma, aquele comportamento, tá? Mas nenhum espírito precisa, não há necessidade disso, de um espírito permanecer em forma de criança espiritualmente. Questão número 382.
sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? E ele diz não. Esse estado é uma necessidade, é natural e, segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para o espírito. Tá? Então não existe sofrimento para o espírito por ter órgãos de criança. Tá? Então, de certa forma, pode-se dizer, como ele disse aqui, né, o espírito relaxa, porque ele passou pelo processo de esquecimento. Então todas as preocupações, se ele era um espírito revoltado, tinha ódio, tudo isso se amaina naquele período onde ele precisa se renovar, né? Ele está renascendo para desenvolver o amor. Né? Questão número 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação, ou seja, os pais, né? Então a importância é que, se ele teve dificuldades, né, se relacionou mal com outros espíritos em outras encarnações, ele renasce, ele passa pelo processo do esquecimento e vem com seus pais, irmãos, amigos, parentes para desenvolver e resolver as dificuldades, né? Desenvolver novos sentimentos, novas virtudes e resolver dificuldades do passado. Tá? Então, por isso que é necessária a infância. Digamos assim, é como se formatasse o HD para fazer de novo melhor, né? Questão número 384. Por que as primeiras crises da infância são de choro? E a resposta, né? Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhes são necessárias. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. Então, uma questão natural, né? Deus fez com que a criança não sabe se expressar, acabou de nascer, né? Está reformatando, digamos assim. Ela precisa se expressar de alguma forma, alegria e tristeza. Se está triste, está precisando de alguma coisa, né? Questão número 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E ele responde: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Olha só que importante o que ele está perguntando. Ele perguntou aquela mudança da adolescência. Todo mundo fala, né? A fase da adolescência é a fase em que, digamos assim, o seu caráter, a sua identidade surge, então ele se vê como pessoa, se reconhece, está ensaiando para ser adulto, então todos os seus desejos, a sua personalidade vem à tona. E ele fala aqui, ó, espírito que retoma a sua natureza e mostra como ele era. Então ele está trazendo, tá? Apesar dele reencarnar, ter o esquecimento, mas ele traz instintivamente o seu comportamento. Como ele é, se ele é mais revoltado, se ele é mais briguento, se ele é mais feliz, se ele é mais amoroso, se é mais caridoso. Então tudo isso desperta. Vou continuar a resposta, tá? Que eu não continuei aqui. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia as amais, as quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não, é isso que vou explicar-vos. Então ele continua a tecer aqui da importância de nós compreendermos, de nós entendermos o processo da educação, da criança que vem ali precisando da interferência do adulto. Ele continua a mesma resposta da 385. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e, para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência
não é uma superioridade real sobre o que eram antes, não é a imagem do que elas deveriam ser. E, se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Mas logo que os filhos não têm mais a necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Então, responsabilidade dos pais de interferir, de tentar conduzir. Ele tem toda a infância para plantar nos filhos a educação, para ajudar e desenvolver o amor, a caridade, a ternura, a vontade de buscar o conhecimento. Os pais devem ser a inspiração, porque quando chegar no período da adolescência, a sua personalidade, que lhe trazia todos os atributos lá de outras vidas, eles vão começar a eclodir. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, meu filho entrou na adolescência, ficou todo revoltado, mas você precisa interferir com a educação o máximo possível. É claro que ele pode negar, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas você tem, digamos assim, o dever de buscar interferir. Você não vai obrigar, porque ninguém consegue obrigar uma mudança, mas você pode interferir tentando fazer com que ele sinta-se inspirado. E aqui tem uma continuação de considerações aqui, que na verdade é a própria resposta, A própria resposta que continua ainda. Com efeito, a própria resposta da 384 que continua. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de seres nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância entre nossos irmãos, e na vossa nova existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse povo, desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade a língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Então ele faz uma referência aqui à questão número 319. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é consequência natural das leis de Deus que estabeleceu e que regem o universo. Então viram a importância e a responsabilidade do processo de infância da criança, o período da primeira infância, o período da adolescência, e os pais têm sempre a missão com os seus filhos de influenciar da melhor forma possível. E nós sabemos que nas encarnações, muitas vezes no próprio círculo está ali os inimigos, e eles estão ali para ser educados e melhorados. Então, meus amigos, continuamos no próximo estudo, no subtítulo Simpatias e Antipatias Terrenas, questão número 386.
Espero que tenham gostado de mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Até a próxima!